Então, aqui é o professor Rodolfo, e aí nós temos uma questão de isostática associada ao assunto de equilíbrio de ponto material, né? É uma questão adaptada do livro do Hibbeler, que muda na questão aí, o desenho é o mesmo, só a força de tração. Lá era um valor em libras, eu coloquei como 250 newtons, mas é uma questão do Hibbeler. Diz aí, determine o peso máximo do vaso de planta que pode ser suportado sem exceder uma força de tração de 250 newtons nem no cabo AB, nem no cabo AC. Então nós temos aqui um vaso de planta, né, como é dito aí no enunciado, que deve ter, né, um determinado peso, que eu vou botar aqui como W, e obviamente como esse cabo, essa planta, né, está apoiada nos cabos AB e no cabo AC, quanto mais pesado for esse vaso de planta, né, maior vai ser a solicitação que a gente tem aí nos cabos AB e AC. E aí a pergunta da questão é qual é o máximo valor aí que pode ter esse vaso de planta sem que o cabo AB tenha uma força de tração maior do que 250 newtons e também a mesma condição é válida aí para o cabo AC, né? A condição que a gente tem aí, né, é equilíbrio de ponto material, como todas as forças elas estão convergindo aí para o ponto A, né? É interessante que a gente tome o ponto A como o nosso ponto de referência, né, para fazer a análise. Então, deixa eu representar aqui o ponto A. E aí no ponto A, quais são as forças que a gente tem atuando no ponto A, né? A força peso, vou representar aqui só como W mesmo, tá? Para não ter que estar escrevendo o peso máximo toda vez. Tem a força peso, posso dizer, né, que está agindo aqui em relação ao eixo vertical, né, já que é a força na direção da gravidade. E aí eu vou aproveitar aqui e vou representar também o eixo na horizontal, passando pelo ponto A. E aí, além do peso, a gente tem a força que vai estar atuando no cabo AC, força de AC, e temos também aí a força que vai estar atuando no cabo AB, né? No caso aí, força de AB. A força C tem um ângulo aqui de 30 graus em relação à vertical, e para a força B é identificado aqui um triângulo, né? Que por igualdade de triângulo a gente consegue saber a inclinação. Então bora lá, né? A priori a gente tem três incógnitas aí, né? O peso, a força C e a força B, já que a gente não sabe qual das duas aí vai ser limitada, né, pela condição de 250 newtons. Então daqui, né, a condição que a gente sabe, né, é que o ponto A está em equilíbrio. E se aí se o ponto A está em equilíbrio, né, a gente tem que o somatório de forças horizontais vai ser igual a zero, e também temos que o somatório de forças verticais também vai ser igual a zero. Então, em relação ao somatório de força horizontal, acho que eu tenho espaço aqui para fazer, né? A força AC. Vou representar aqui a força C. Aqui eu tenho um ângulo de 30. Aqui eu teria a componente horizontal de força C, que eu vou chamar de força CH, conveniência, né? E aqui eu tenho a componente vertical, seria a força AC vertical. A força C está indo para cima e para a direita, então a componente horizontal estaria indo para a direita e a componente vertical está indo aí para cima, né? Então, começando aqui pelo somatório de forças horizontais igual a zero, a gente vê que a força AC contribui positivamente, né, no somatório de força horizontal, já que para a direita é positivo, igual aí, né, já que é o cateto oposto em relação ao ângulo de 30, aqui a gente teria força AC multiplicado aí pelo seno de 30. Em relação à força AB, vou representar ela aqui também, força B. A gente tem uma componente vertical, que vai estar indo para cima, né? Seria, no caso, força AB vertical. E temos uma componente horizontal, que é a força AB horizontal. Como a força AB está indo para cima e para a esquerda, né? A força vertical, a componente dela vai estar indo para cima e a componente horizontal vai estar indo aí para a esquerda. A gente não tem o ângulo direto dessa força, né? Mas
eu posso representar aqui, né, digamos, o ângulo alfa em relação aí à horizontal, e esse ângulo alfa vai ser o mesmo ângulo que está dentro desse triângulo aqui, né, 3, 4, 5 que foi indicado. E aí, partindo desse triângulo, a gente pode escrever aqui, né, com base nesse triângulo, que o seno de alfa vai ser igual a cateto oposto, né, no caso 4, dividido pela hipotenusa, que é 5. Então, seno de alfa a gente pode escrever que é 0,8. Do mesmo jeito, cosseno de alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa, 3 sobre 5, que vai ser igual a 0,6. Vou passar uma linha aqui. Então, no somatório de força horizontal, a gente tem força C seno de 30, e podemos dizer também, né, menos, porque está para a esquerda, força AB horizontal, né, menos força AB horizontal, que seria, no caso, força B cosseno alfa. Então, menos força AB vezes o cosseno de alfa, que foi igual a 0,6. Então, isso daqui igual a zero. Posso isolar aqui a força, qualquer uma, né? Vou isolar a força C. Força C vai ser igual a força B vezes 0,6 dividido pelo seno de 30. E aí força B, 0,6 dividido por seno de 30. Seno de 30 é meio, né? Então 0,6 dividido por meio, isso aqui é igual a 1,2. Então força C é 1,2 da força B. A gente tem a condição que foi dada no enunciado que nem o cabo AB nem o cabo AC, né, pode ultrapassar 250 newtons. E aí, pelo que está sendo dado aqui na condição, né, a força AC é 1,2, é 20%, né, maior do que a força B. Então, a força C sempre vai ter um valor maior, a depender do peso que estiver sendo aplicado. E aí, se a força C sempre vai ser maior, né, a gente pode aplicar essa condição de 250 newtons. Então, força C seria já igual, né, 250 newtons. E como a força B vai ser, nesse caso, né, força C dividido por 1,2, vou escrever aqui, força B é igual a força C dividido por 1,2, a gente pode dizer que a força B vai ser igual a 208,33 newtons, né? Nenhuma nem outra pode ser maior do que 250, então a força C é 250 e o AB 208. Dá resta uma folga aqui na força B. Mas beleza, né? Não é isso que a questão está pedindo, a questão pede qual é o maior peso que pode ser aplicado para que seja obedecida essa condição. E aí agora que a gente vai utilizar a segunda equação, né? Somatório forças verticais igual a zero. Então, em relação ao somatório de forças verticais, a gente tem aqui, né? A força C tem uma componente positiva no somatório de força vertical, que vai ser igual a força AC multiplicado aí pelo cosseno de 30. Lembrando que a gente já sabe quem é força C, né? A força AB também fornece a componente positiva no somatório de força vertical, porque está indo para cima. Então, mais força AB multiplicado pelo seno de alfa, que a gente já sabe que é 0,8. E tem o peso ainda, né? Que vai entrar aqui no somatório de forças verticais. Como ele está para baixo, né? Então ele entra aqui negativo no somatório de forças verticais. Então isso daqui tudo igual a zero. Substituindo aqui força C 250 e o força B 208,33, a gente verifica aí que o peso máximo, né, que pode ser, vou escrever o máximo aqui, que pode ser aplicado aí nesse vaso de planta é igual a 383,17 newtons. Então, nessa condição aqui, né, do peso 313,17, o cabo AC vai ser solicitado numa força de 250 e o cabo AB vai ser solicitado por uma força de 208,33, né? Ambos aqui sem exceder a condição que foi dada, de 250 newtons. Então é isso aí.